refletia sobre ele era a luz de Deus. A luz de Deus projetava sobre ele. Mas no dia que ele achou que ele tinha luz, apagou-se, se tornou treva, né? Ele foi transformado de anjo de luz em anjo caído, anjo de treva, né? Demônio, Satanás, inimigo de Deus, porque ele achou que ele tinha luz. Então, quando nós entendemos que nós refletimos a luz do nosso Pai, que a luz dele projeta sobre nós, então isso revela humildade em nós, quando reconhecemos. Assim como o sol tem luz própria, mas a lua não. E a luz da lua é o reflexo da luz do sol. Então nós não temos luz própria, não temos luz em nós mesmos. Por isso que nós precisamos muitas vezes estar debaixo de holofotes, mas não. O holofote, na verdade, na nossa humildade, você não tem que buscar holofote. Mas Jesus é a luz que vai aparecer na tua vida, que vai brilhar na tua vida. Jesus é o holofote na tua vida. Então não queira, né, estar buscando holofotes, porque você tem que reconhecer na humildade do teu espírito que quem tem que brilhar é Jesus, né? Então eu quero deixar aqui para você nessa noite que você, como luz, você tem que iluminar. Jesus colocou, né, você numa posição para que ele projetasse a sua luz sobre ti e você iluminasse pessoas. E é por isso que nós precisamos ter esse entendimento que se nós somos a luz desse mundo, é porque Jesus quer que nós brilhemos através da luz que é projetada sobre a nossa vida. Que Deus possa abrir o nosso entendimento e a gente entender que se a igreja está aqui, a igreja precisa ser um farol nessa terra, neste mundo. A igreja tem que resplandecer a luz de Cristo. A igreja não pode se apagar agora, não pode pegar uma igreja e colocar escondida dentro de uma casa. Tem muita gente com tanto argumento. Pastor, nós somos igreja. Os templos podem estar vazios, mas a igreja está viva. Nós somos um organismo vivo, amém. Mas foi Jesus que edificou a sua igreja. Jesus estabeleceu os trâmites. Jesus falou, olha, vocês têm que brilhar. Mas como é que a gente vai brilhar no mundo se a gente estiver dentro de casa? Vai brilhar para quem? Então, eu sou meio radical quando eu penso que a palavra de Deus, ela diz o que ela quer dizer. Ela se cumpre pelo que está escrito, né? Nós somos diariamente desafiados a viver esta palavra, não pelo que estamos vendo, mas pelo que cremos, né? E, infelizmente, tem muita gente que se escusa demais diante do Senhor. É uma polêmica, talvez seja bom entrar aqui nessa questão. Eu sei que nós temos que ser prudentes, vigilantes. Tem muita gente que não pode sair de casa. Tudo bem, a gente tem que crer, né? Porque a Bíblia diz que se o Senhor não guardar a tua vida, não adianta você ficar dentro de casa. Eu sempre tenho dito aqui que naquela praga que foi enviada sobre os primogênitos do Egito, estava todo mundo dentro de casa. Todo mundo lá, na quarentena. Mas o anjo da morte entrou quem estava dentro de casa. O que fez a separação, o que foi o divisor de águas, o que fez o diferencial ali, não foi estar em casa, mas foi ter a marca do sangue. Quando nós temos a marca do sangue, a marca do Cordeiro, aí sim você está protegido. Porque o fato só de estar em casa não te isenta, não te imuniza. Porque tem gente que morreu aí dentro de casa e não se sabe como é que pegou essa praga.
E Deus fala: se o Senhor não guardar a cidade, guardar a tua vida, em vão vigiam os sentinelas. Inútil vos será estar dentro de casa, acordar de madrugada, comer o pão que penosamente granjeaste. Porque aos seus amados ele dá, ele abençoa enquanto descansam nele, enquanto tem a sua confiança nele. E a pergunta é: a sua confiança está em quê? Em quem? A minha confiança está no Senhor. Mas pastor, a gente tem que vigiar, claro. A Bíblia diz: sede vigilantes e sóbrios, sede prudentes como as serpentes, mas não perca a simplicidade das pombas. Agora, o fato de eu vigiar, eu vou perder a minha fé? Eu vou crer somente pela vigilância? Não. Ainda que você venha falhar, mas Deus, Ele vela por cumprir a sua palavra. A gente pode até falhar, mas Deus não falha. Deus vai entrar onde a gente não pode entrar. Onde a gente tropeçar, Ele é o nosso advogado, que Ele vai nos levantar. Então eu aprendo aqui uma coisa que você precisa estar bem consciente. Olha, se Deus não guardar você, se Deus não blindar você, não vai adiantar nada do que você está fazendo. Eu sou meio radical mesmo, porque o que eu creio é no que está escrito, é no que a palavra de Deus me assegura. É isso que a gente tem que viver nesta hora. É nesta hora que eu tenho que ser sal. É nesta hora que eu tenho que ser luz. É fácil ser sal e ser luz dentro de casa, né? Confiando nas instruções dos homens, das autoridades. Sim, eu tenho que confiar, eu tenho que me resguardar, mas eu não posso perder aqui, a confiança nessa palavra. A palavra de Deus nos dá a garantia de que, irmãos, você só sai desta terra, você só é arrancado dessa terra, você só vai partir dessa terra no dia que Deus permitir. Satanás não tem autoridade. Esses gigantes, desses vírus, dessas pragas não têm autoridade. As pessoas estão vivendo de modo natural. As pessoas estão vivendo pelo que estão vendo. Meu Deus, as pessoas estão deixando a sua fé, a prática do que aprendeu dentro da igreja, através das Sagradas Escrituras. Porque todo tipo de argumento você vai encontrar agora para haver autodefesa. As pessoas vão se excusar, vão dizer: pastor, ok, eu não estou mandando, você que tem, né, você faz parte do grupo de risco, estou mandando você se expor, não estou mandando você tentar a Deus, não é nada disso. Mas antes de qualquer coisa, a gente tem que viver a palavra de Deus. Eu não posso viver pelo que eu vejo, pelo que eu ouço, ou pelo que eu creio. Eu tenho que viver pelo Espírito da palavra, pelo Espírito da verdade, pelo Espírito que me dá segurança naquilo que eu creio. Por isso, eu convido você nessa noite a pedir a Deus para remover as escamas dos teus olhos. Porque uma coisa é o homem natural, e às vezes o homem natural está em conflito com o homem espiritual. E Paulo passou por essa experiência, né? Quando ele passava por esta transição, ele esburrava a carne dele e dizia: miserável homem que sou. Quando Paulo teve a experiência de contemplar, né, na glória, ali no terceiro céu, uma experiência profunda com Jesus, né? Ele foi arrebatado em espírito e viu coisas que ao homem natural não é lícito compartilhar. E quanto mais ele se aproxima da presença de Deus, mais ele vê as suas imperfeições, as suas fragilidades. E como eu disse outro dia aqui, que gigante não foi feito para, né, para destruir pessoas.
Gigante foi feito para revelar a fragilidade das pessoas. Então é nessa hora que, né, um gigante se constitui do nada, que aos olhos de Deus é como nada, é como um gafanhoto, mas se torna um gigante, né, os gafanhotos, e assombram as pessoas, e a maioria delas, né, ou seja, praticamente quase 80% dessas pessoas, elas veem os gafanhotos como gigantes e revelam a fragilidade delas. Então, gigante aos olhos de Deus não tem poder nenhum, não faz mal nenhum, mas Deus permite a sua existência para confrontar, para revelar a fragilidade das pessoas. E a gente vê quão frágeis são as pessoas nesses dias. As pessoas, né, estão, graças a Deus por isso, né? Porque isso é humildade, é você reconhecer a sua fragilidade, né? É você reconhecer quem verdadeiramente você é. Aí sim, Deus se agrada disso. Mas tem muita gente que é fachada pura, é só imagem. É porque é nessa hora que aquele que tem olhos como chama de fogo vê o que está lá no escondido. Eu quero encerrar esta palavra, essa breve palavra aqui, para lhe dizer que você tem que acreditar. Ah, pastor, eu acredito na palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela precisa ser vivida na prática. Às vezes é difícil, né? Quando a gente está passando pela prova. É difícil, mas nós temos que perseverar. Porque a palavra, ela é Deus encarnado, é a ideia de Deus, é o pensamento de Deus que é revelado através de Jesus Cristo. Nós temos que viver Cristo aqui na terra, nós temos que viver a palavra de Deus, porque não podemos viver pelo que vemos, mas pelo que cremos. Temos que viver esse verbo encarnado, se encarnar no nosso corpo, ser um verbo ambulante aqui na terra. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra, ó Deus. Então eu encerro estas palavras dizendo para você que se eu não viver isso aqui, eu não serei luz. Se eu não viver isso aqui, eu não serei sal. E Jesus me chamou para cumprir um ofício como igreja. Ser sal na terra e ser luz do mundo.